quero trazer hoje da parte do Senhor uma mensagem que talvez em primeira vista não pareça tão missionária, mas ela trata de um aspecto essencial para que a gente cumpra a obra de Deus. Quero convidar você à leitura da palavra de Deus no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma queixa comum em nossa sociedade é a falta de tempo. As pessoas se queixam continuamente de não terem tempo para nada. E essa se tornou uma resposta comum nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na escola, em todos os lugares. As pessoas estão dizendo: eu não tenho tempo. Acho que do ponto de vista da igreja, um grupo que ainda tinha bastante tempo eram talvez os adolescentes, as crianças, e a gente sempre podia inventar alguma coisa nova que eles tinham algum tempo para vir. Hoje em dia as famílias os têm ocupado com tantas atividades que nem mesmo as crianças e adolescentes têm tempo. Um dia desses estava ouvindo um pequenino dizer: eu não tenho tempo. Também não tem tempo, porque ele tem judô, tem música, tem inglês, tem a escola, tem as tarefas, ele não tem tempo também. Nós estamos em uma situação em que as pessoas estão se queixando tanto de não terem tempo. E isso se reflete na igreja e se reflete no nosso trabalho missionário. É muito comum as pessoas não estarem na igreja porque não têm tempo, né? E a gente é obrigado a multiplicar as possibilidades de culto para tentar encaixar alguma coisa na agenda das pessoas, porque as pessoas não têm tempo de vir à igreja, não têm tempo de participar de atividades, não têm tempo de orar, não têm tempo de ler a Bíblia e, finalmente, não tem tempo de dar testemunho da sua fé, não tem tempo de evangelizar, de participar de atividades evangelísticas ou mesmo de, no meio de uma conversa, incluir o seu testemunho pessoal para alguém que precise de ouvir a palavra de Deus. Não tem tempo, nenhum tempo. O fato é que, independente do nosso nível cultural, independente da nossa atividade econômica, independente da nossa idade ou da saúde que a gente tem, todos nós temos 24 horas por dia, né? Então, quando a gente diz não tem tempo, nós podemos estar fazendo uma avaliação errada dessa questão. Porque quando eu digo não tem tempo, a solução seria ter mais tempo, não é? Aonde será que vende tempo? Talvez alugue tempo, talvez de que forma eu posso ter um dia com 30 horas, com 35 horas, um ano com 400 dias. Isso não é possível. Não é dessa forma que se resolve esse problema. Porque todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas. Então, quando nós dizemos não tem tempo, estamos fazendo uma avaliação errada disso. E se a gente diz, vamos evangelizar, e eu digo, não tenho tempo, eu estou avaliando errado e estou buscando, então, uma solução errada para isso. Quer dizer, se eu tivesse mais 6 horas por dia, talvez eu evangelizasse, talvez eu fizesse missões, talvez eu desse o meu testemunho, talvez eu tivesse uma vida devocional mais intensa. Ao dizer eu não tenho tempo, eu estou fazendo uma avaliação errada do problema. E ao fazer essa avaliação errada, eu estou então atrás de uma solução que não existe, não é? É preciso que a gente reveja essa questão do nosso tempo,
para que a gente possa fazer aquilo que Jesus nos mandou, para que a gente possa dar conta da nossa responsabilidade como cristãos. E eu creio que esse texto vai nos ajudar a analisar melhor essa situação. E a minha esperança é que ao término dessa exposição, você estabeleça um melhor relacionamento com essa questão do tempo. A primeira coisa que nós notamos nesse texto, e que é bastante interessante, é que Lucas, e isso não é estranho no evangelho dele, coloca um texto, ou coloca uma informação, fora de época, de cronologia e fora de localidade. Ele começa contando a história de Jesus. Jesus já saiu de Jerusalém, está no norte do território, quando então acontece o episódio em que Jesus usa a parábola do bom samaritano para explicar qual é ou de que forma nós amamos o próximo como a nós mesmos. E Lucas então agora inclui de volta em Jerusalém, ou nos arredores, ali em Betânia, mais para o início do ministério de Jesus, ele inclui um episódio com Marta e Maria. E Lucas sempre faz isso quando ele tem um propósito didático de esclarecer os seus leitores, não judeus, não discípulos, não seguidores de Jesus, acerca de algo que ele não quer que haja confusão. Eu me divirto com isso em Lucas. Uma das passagens mais interessantes é quando ele relata a história do mordomo infiel, e depois, receoso que o leitor ache que Jesus está sugerindo um modo meio alternativo de lidar com o dinheiro, ele conta 3 ensinos de Jesus sobre o dinheiro, fora de cronologia, fora de momento, para poder esclarecer o que Jesus pensava sobre o dinheiro e não permitir que as pessoas pensem ou achem ou tirem conclusões precipitadas. Ele faz a mesma coisa aqui. Jesus deu grande ênfase ao cuidado, digamos, social. Jesus deu grande ênfase à assistência social, à ação social do bom samaritano, como expressão do grande mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E Lucas tem medo que a igreja, que os leitores comecem a pensar que a religião verdadeira consiste em boas obras, consiste em ser bom e fazer boas coisas, não é? Então ele conta agora essa história fora de tempo, esse fato fora de cronologia, fora de tempo, para nos levar à essência do nosso relacionamento com Jesus. É muito arriscado, irmãos, eu diria uma tentação, nós começarmos a achar que a nossa religião deve consistir em ser bom e fazer coisas boas, não é? Quando um jovem chegou muito com esse pensamento perto de Jesus e disse: bom mestre, o Senhor estabeleceu um princípio que deve ser muito claro para nós. Há um só que é bom, não é? Deus. Ou seja, essa religiosidade que a gente vai vendo cada vez mais, meio humanitária, humanística, social, não é? De uma gente boazinha, não é? Ela disfarça o fato de que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E somente a infinita, soberana, maravilhosa, extraordinária, superabundante graça de Deus nos admite na sua excelente presença. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E Lucas não quer deixar a gente pensar que ser um bom samaritano basta para nós estabelecermos um relacionamento com Deus e entrarmos no céu. É outra coisa. Trata-se de outra coisa e nós precisamos atentar a isto. Então ele começa falando da obra de Marta. Lucas diz que Marta estava, e usa um termo que tanto pode significar distraída como pode significar ocupada. Marta estava distraída com muitas coisas. Ou seja, ela tinha tanta coisa para se ocupar
que ela estava distraída de outras coisas, não é? Ou seja, ela não estava prestando atenção em coisas muito importantes porque ela estava ocupada com outras coisas. Também a própria Marta diz que ela estava servindo sozinha, querendo dizer que ela estava sobrecarregada. Ela tinha mais serviço do que ela podia fazer. E Jesus disse que ela estava ansiosa e perturbada com muitas coisas. Então, o texto começa destacando a enorme carga de serviço de Marta. E por isso a gente sente essa identificação quando nós temos que cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar o suficiente para pagar tantas contas e as pessoas estão sempre nos cobrando de alguma coisa. Isso quando a gente não esquece de buscar os filhos na escola ou não esquece de responder a uma determinada correspondência ou coisas assim. Marta estava nessa situação. Marta estava dessa forma, envolvida com muitas coisas. E a passagem, por várias vezes, frisa a quantidade de trabalho, a quantidade de atividades que ela tinha. Mas também fica claro nessa passagem que Marta estava realizando um serviço de grande importância, né? Lucas faz questão de começar dizendo: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, os recebeu em sua casa. Basta conhecer um pouco da antropologia do Antigo Testamento para saber que receber em sua casa é algo de extrema importância. A hospitalidade naquela época tinha uma importância muito grande. Dar a comida, dar o conforto, lavar os pés, todo esse cerimonial. A hospitalidade era algo, e ainda é no Oriente, algo de extrema importância, de extremo significado. A passagem não deixa dúvida de que o trabalho de Marta era muito importante. Ela não estava fazendo algo supérfluo, ela não estava fazendo algo insignificante. E ela estava recebendo não só Jesus, ao que tudo indica, estava recebendo Jesus e um bocado de homens famintos, né? Ou seja, gente disposta a comer. E o que ela faria? Ela deixaria as pessoas com fome? Ela deixaria as pessoas mal recebidas? Não é? Veja que Jesus observou o fariseu, disse: olha, eu cheguei na sua casa e você não cuidou de mim, você não lavou os meus pés, você não me perfumou, não cuidou de mim, né? Ou seja, Marta talvez não quisesse passar por esse risco, ela queria dar o melhor cuidado. Então Marta tem um trabalho intenso e necessário, importante, né? O texto não nos deixa... Então o problema não é o trabalho de Marta, o problema não é o serviço que ela está fazendo, o problema tem que ser outro. E o texto também não nos deixa ignorantes disso. Primeiro, o problema é que Marta estava distraída de coisas importantes. Ao se ocupar com umas coisas, ela se distraiu de outras. Esse é o problema. O segundo problema é que ela estava sozinha. E quando a gente começa a ficar sozinho, debaixo de uma carga muito grande de tensão, não é? Nós começamos a ter vários problemas emocionais, e Marta estava com isso. Começou a sentir uma porção de coisas, quem sabe, a gente pode supor, ou tem que supor, quem sabe ela ficou um pouco irada, ficou um pouco despeitada, ficou um pouco chateada, enfim. Você pode imaginar quantas coisas acontecem quando a gente se sente sozinho debaixo de uma carga muito pesada. Outra coisa que acontece com ela é que ela estava ansiosa ou preocupada. Ou seja, ela estava se ocupando de coisas das quais ela não precisava se ocupar, né? O que Jesus vai achar? O almoço vai atrasar, e outras coisas que faziam parte da preocupação dela, que ela não precisava estar ocupada com isso. A preocupação ou a ansiedade é se ocupar
de algo que ainda não chegou, de algo que ainda não é necessário se ocupar. E quando a gente fica muito ocupado com o IPVA que tem que pagar no começo do ano que vem, nós começamos a encher o nosso tempo de coisas que não são necessárias e atrapalhamos as outras questões. E ela também estava turbada. Jesus disse que ela estava turbada, perturbada, não é? Então, isso é a parte ruim aqui. E aí a gente vê que uma Marta distraída, sozinha, ansiosa e turbada tem reações pouco recomendáveis, não é? Vamos ver as reações de Marta. Primeiro, ela culpa Jesus, não é? Ela diz: Senhor, não te importas que... Não é? Esses dias estava conversando com a psicóloga da nossa igreja sobre quanta mensagem, né? Quantas afirmações carrega uma pergunta. Nenhuma pergunta é isenta. Quando uma pessoa abre a boca para fazer uma pergunta, você pode se preparar que nessa pergunta existem várias afirmações. E ao perguntar, Senhor, não te importas, ela está fazendo uma grave afirmação. Ela está dizendo que Jesus não tem a consideração por ela, que Jesus não dá importância ao fato de ela estar sozinha, estar trabalhando e assim por diante. Depois, ela culpa também a irmã. Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Então, ela está deixando implícita que tipinho era a irmã dela, não é? Olha que irmã que eu tenho, né? Como é, né? Como diz a garotada, que traíra, né? Como é que ela me deixa assim na mão, sozinha, não é? Depois Marta, então, também passa, além de culpar alguém pela sua situação, pela sua ocupação, ela passa também a mandar, ela passa a dizer o que os outros têm que fazer. Ela primeiro diz o que Jesus tem que fazer. Dize-lhe que, quer dizer, Jesus, olha aqui, ó, o que você tem que fazer. Olha, vou dizer agora como você tem que agir, que você está agindo errado. Dize-lhe que, né? Então ela vai pôr palavras na boca de Jesus, instruir Jesus o que ele tem para fazer. E aí também dá a instrução que a irmã deve obedecer. Diz-lhe que me ajude. Né? Quanta coisa cabe dentro de uma pergunta, né? Senhor, posso fazer uma pergunta? O senhor não se importa de que minha irmã tenha me deixado sozinha? Né? Diz-lhe que me ajude. Então a gente vai ter essa reação de Marta, uma reação inapropriada, não é? Que é resultado de uma série de emoções, de uma série de disposições que acontecem por causa de muito serviço, de um serviço importante. Ela tem muito serviço, um serviço importante, e esse serviço faz com que ela tenha uma série de disposições. Está distraída, sozinha, ansiosa, turbada. E aí ela começa a ter algumas reações que são pouco recomendáveis. Ela procura culpados e culpa até o próprio Jesus, e ela começa também a dizer o que os outros devem fazer de acordo com a cabeça dela e o sentimento dela e o pensamento dela. Então a gente vê essa carreira de Marta. E eu creio que nós podemos nos identificar com isso, ou temos que nos identificar. Porque quando nós temos uma agenda muito cheia, quando nós estamos sobrecarregados de tanta atividade, ao ponto de nós não estarmos mais fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, nós estamos nessa situação. Ficamos distraídos de coisas importantes, ficamos nos sentindo sozinhos no meio de tantos problemas, ficamos ansiosos, passamos a sofrer de angústia, de ansiedade, e ficamos perturbados, ficamos confusos no meio de tantas coisas. E aí, o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta.
Eu sei que todos nós gostaríamos de ouvir a voz de Jesus. Muita gente tem curiosidade para saber, será que ele falava devagar? Será que ele entonava mais? Será que a voz dele era mais impostada? Como será que Jesus falava? E é interessante quando a gente recebe resquícios do discurso de Jesus que nos permitem imaginar o jeito de Jesus falar. Uma coisa frequente em Jesus, a gente vê isso repetidas vezes, é repetir palavras para dar ênfase a elas, né? Uma das preferidas dele era: em verdade vos digo. Né? Outra preferida é amém, amém. Né? Ou seja, essa possibilidade, essa ideia de Jesus repetir coisas para chamar a atenção. Então, quando ele diz Marta, Marta, provavelmente um jeito de chamar a atenção em que Marta precisou parar o que estava fazendo para poder dar ouvido àquilo que Jesus estava dizendo. Antes de ouvir o que Jesus vai dizer, deixa eu lembrar a você que Jesus encontrou uma outra vez com Marta e Maria, no episódio que João relata muito bem sobre a ressurreição de Lázaro, a morte e então a ressurreição de Lázaro. E naquele momento, Jesus encontra Marta e Maria na mesma situação. Marta ainda parecendo muito atarefada e Maria reflexiva. Parece, e se nós olhamos um pouco a pessoa humana, que esse atarefar de Marta e essa languidez, essa reflexividade, essa atitude tão calma de Maria, estão relacionadas ao temperamento. Para algumas pessoas é muito fácil se ocuparem de tudo. Elas chegam em um ambiente e mal se instalaram ali, elas já estão fazendo alguma coisa, não é? Elas já estão trabalhando. A minha sogra era muito assim, Deus a tem. Era uma mulher que chegava numa festa de casamento toda bem arrumada, toda bem maquiada, e quando se virava ela já estava servindo, ajudando os garçons, servindo as bandejas, arranjando assento para as pessoas e tal. Ela não podia parar, ela é muito ativa. Minha mãe, porém, era muito mais Maria, e chamava-se Maria mesmo, não é? E tinha essa atitude de sentar-se calmamente, observando tudo o que se passava. Eu duvido que isso não fosse, na verdade, o temperamento de Marta e o temperamento de Maria. É interessante que Jesus não odeia Maria porque ela está ocupada com tantas coisas. Jesus não está bravo com ela. De fato, João diz que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Marta, talvez por ser a irmã mais velha, nessas duas passagens é a figura de destaque. Note que é ela quem hospeda Jesus. Não é ela, Maria e Lázaro. É Marta quem hospeda Jesus. Não é? E é também aqui, no dizer de João, Marta que é amada, não é? E também a irmã dela. Marta talvez fosse a irmã mais velha e fosse a pessoa então que é sempre a referência nessas passagens. Mas o fato é que Jesus a amava Marta do jeito que ela era, toda ocupada, toda atarefada. Jesus, você está atrasado, Jesus. Você está atrasado, não é possível uma coisa dessa. Eu mandei a mensagem a semana passada, como pode uma coisa dessa? Como é que você quer ser o mestre dos mestres se você não chega na hora certa, né? Então essa atitude, esse temperamento forte de Marta faz com que ela ocupe uma posição aqui de uma pessoa muito atarefada. E Jesus não dá mandamentos a Marta. Jesus não diz, Marta, pare de fazer o trabalho. Jesus não disse, Marta, senta aqui. Jesus não faz nada disso. Jesus apenas diz a Marta que Maria fez uma boa escolha, fez a boa escolha, escolheu a boa parte.
não é? Então, a escolha de Maria foi da boa parte. Há duas partes, Maria escolheu a boa, não é? Também Jesus disse que a escolha de Maria é a única necessária, não era necessário escolher outra coisa. E a escolha de Maria não lhe seria tirada, não é? Deus estava ali, Jesus estava endossando essa escolha, garantindo essa escolha. E essa escolha não poderia ser tirada dela. E qual foi a escolha de Maria? Lucas deixa isso muito claro. A escolha de Maria foi ficar ouvindo a palavra. Ficar ouvindo a palavra. Essa foi a escolha de Maria, não é? E isso nos leva a pensar, será que Maria ficaria ali e Marta então se escolhesse a boa parte, as duas sentadas, quem é que ia fazer a comida? Quem é que ia cuidar da hospedagem? Da hospitalidade? Quem é que ia fazer as coisas? Será que Jesus não pensou direito? Será que Jesus não entendeu o que Marta estava fazendo? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A gente às vezes fica suspeitando, tem alguma coisa errada que não é possível, porque Jesus tinha que comer, alguém tinha que fazer a comida. Se todo mundo fica sentado olhando para Jesus, mas será que Maria realmente ficaria sentada eternamente aos pés de Jesus? Será que a intenção de Jesus era segurar Maria ali indefinidamente? Eu sou obrigado, não consigo evitar lembrar de uma outra passagem bíblica. Eu estou dizendo de Mateus 16, 6 a 12. Você conhece essa passagem? Depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus embarca novamente num barquinho e ele começa a falar do fermento dos fariseus. E quando ele fala do fermento dos fariseus, os discípulos ficam alarmados. Eles dizem assim: acho que Jesus está dando uma indireta. Acho que Jesus está criticando a gente, assim, indiretamente, por nós termos esquecido a marmita. Vai que ele está com fome, está querendo comer. Imagine, alguém chega de visita na sua casa, na hora do almoço, depois de uma caminhada, certamente quer um bom banho, quer comer, não é? Então é isso que Marta pensou. É isso que os discípulos pensaram também. Ele está querendo comer, não é? E por isso está dando indiretas. O que Jesus responde? Ele disse: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando ele quisesse comer, ele tinha poder e condições de resolver isso. Que o alimento dele não era uma preocupação que os outros deviam ter, porque ele sabia se arranjar. Que o interesse dele é que as pessoas prestassem atenção na instrução dele, prestassem atenção naquilo que ele estava dizendo, que ele estava explicando. De volta a Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a instrução de Jesus. A hora que Jesus dissesse: Maria, vai fazer comida, Maria iria fazer comida. A hora que Jesus dissesse: Maria, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, Maria faria isso. Essa é a boa escolha, aguardar a instrução de Jesus. Esperar aquilo que Jesus tem para dizer. O problema de Marta é que ela se atirou a atividades que Jesus não tinha mandado fazer. Ela não esperou a instrução de Jesus para depois fazer aquilo que era necessário. Nós vemos, por exemplo, o Salmo 127, versículo 1 e 2, não é?
que diz esse salmo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Então, um problema de Marta era não ter aguardado a instrução do Senhor para fazer aquilo que ela estava fazendo. E o acerto de Maria era sentar-se calmamente aos pés do Senhor e aguardar a orientação do Senhor para que o Senhor pudesse dizer quando ela devia fazer cada coisa, em que momento ela devia agir. De novo, na ressurreição de Lázaro, o problema é o mesmo. A questão não era se Jesus iria fazer ou não a ressurreição de Lázaro. A questão era se as pessoas estavam dispostas a aguardar até o momento em que ele dissesse e a fazer aquilo que ele estivesse mandando. Tira a pedra. Ah não, Jesus, está cheirando mal. Tira a pedra, faz o que o Senhor está dizendo. E as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo. Mas muitas vezes as pessoas se ocupam em fazer aquilo que elas mesmas acham que devem fazer. Maria escolheu. Maria escolheu. E é isso que esse texto nos chama a fazer. Quando nós estamos ocupados, não temos tempo para nada, é sinal de que nós não escolhemos. A escolha é um processo difícil, porque antes da escolha nós temos muitas coisas. E depois que nós escolhemos, ficamos com uma só. Não é? Por isso muitas pessoas têm dificuldade de escolher. O problema é que quem quer tudo, fica sem nada. Não é? É um problema. Mas nós adiamos as nossas escolhas porque nós não queremos deixar nada. O processo de escolha é um processo de rejeitar a maioria das coisas para ficar com uma só. E agora? O que eu faço? E muitas vezes nosso problema com o tempo é falta de escolha. Nós queremos fazer tudo. Queremos cuidar de tudo. Queremos realizar tudo. E nossa agenda vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, e nós nos vemos ansiosos, perturbados, sozinhos, não é? Ou não? É assim mesmo. Porque nós não escolhemos. A nossa dificuldade em escolher faz com que a gente fique totalmente envolvido e com tantas coisas que não temos mais tempo para nada, estamos sozinhos, estamos ansiosos, as coisas não estão funcionando. Então o processo de administração do tempo, e olha que tem gente cobrando muito caro por aí para dar esses conselhos. Você pode escolher em pagar 2 ou 3 mil reais para um curso de administração do tempo, ou você pode prestar atenção naquilo que Jesus está dizendo. Marta tem que fazer uma escolha. Tem que fazer escolhas. Peter Drucker, que é um dos gurus, um dos mestres, né, da administração, ele estabeleceu a doutrina do abandono. Não é? Abandonment é uma prática de excelência na administração. Porque você tem que olhar para a sua agenda e abandonar todas as coisas e ficar com uma só. É assim que se administra o tempo. É cortando fora as coisas. Ah, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero. É quando nós queremos fazer tudo que nós terminamos não fazendo nada. Entramos no que eu costumo chamar de zona de incompetência. Porque você tem tanta coisa para fazer que você começa a se sentir incompetente. Não consegue terminar nada, não consegue realizar nada, não consegue dar conta de nada. Chega ao final do dia, a relação de coisas que você não conseguiu fazer ainda é maior do que aquela que você fez. Não é? Faltou mandar 45 e-mails. Faltou fazer 10 telefonemas. Faltou visitar tantas pessoas. Faltou... E você se sente incompetente. Se sente na situação de Marta. Ansioso, não é?
perturbado, sozinho, não é? Cansado, reclamando, não é? Desgostoso com Deus e com todo mundo, porque ninguém te ajuda, porque ninguém te socorre. No final das contas, o problema é que você não fez escolha. Você não escolheu. Então, um bom conselho de administração do tempo é escolher. Pega tudo que você tem para fazer e começa a cortar. Mas eu tenho que buscar e levar as crianças na escola. Você quer fazer isso, mas você pode não ter. Vai ter que escolher uma coisa ou outra. Então contrata um carro para buscar, para levar, não é? Mas custa caro. Então você tem que escolher o que você quer fazer. Então faz isso e deixa de fazer outra coisa, não é? A minha esposa está muito envolvida no ministério. E uma das coisas que eu precisei aceitar lá em casa é que ela escolheu não cozinhar. Ela é uma ótima cozinheira, a comida que ela faz é deliciosa. E faz muito tempo que eu não como nada que ela cozinha. Muito tempo, eu me refiro a anos já. Ela não tem tempo para cozinhar. E se ela ficava aflita em cozinhar, ela não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Ela tomou uma decisão e eu fui obrigado a concordar com ela, porque ela precisou escolher coisas, né? Então, nós também precisamos escolher em ficar chocando nossos filhos ou deixar eles seguirem, se cuidarem enquanto a gente faz o ministério. O ano passado, nossa filha Isabela estuda em Franca, mora sozinha, tem 19 anos, e ela ficou doente. A Vasti estava no México, eu estava na Índia, e a gente se falando por telefone, ela com febre alta, doendo, e a gente então... O Vasti do México chamou um taxista, eu contratei o médico da Índia e o taxista foi levar ela do médico. Uma escolha dolorosa, porque nós somos muito apegados aos nossos filhos, mas nós não podemos fazer todas as coisas, nós temos que escolher uma. Nós precisamos escolher uma coisa. E essa escolha não será fácil. Ela não será simples. É preciso que a gente seja capaz de escolher. E a escolha dói, porque a gente deixa coisas que a gente gostaria de fazer, mas que a gente reconhece que não pode fazer. Agora, isso é escolha. E a boa escolha. Porque entre várias alternativas, quero dizer, entre várias opções, você tem que escolher uma dessas opções. Como é que eu sei qual que é a melhor? Não é? Jesus então está mostrando que a melhor é ficar ouvindo a palavra dele. E aqui os crentes ficam com uma dificuldade grande, né? Como diz a garotada, aí os crentes piram, né? Ficam assim desesperados. Porque a melhor escolha, a boa escolha, é você ficar no pé de Jesus esperando ele dizer o que é para você fazer. Você já imaginou uma coisa dessa? Você dobrar o joelho e ficar ali diante de Jesus, ouvindo ele falar com você, até você ter convicção de qual é a ordem dele, a orientação dele? E depois que você executar aquela orientação, você voltar de novo lá e ficar no pé dele até ele te dizer qual é a próxima coisa para fazer? Talvez a igreja já foi mais piedosa nesse sentido de buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas nos últimos anos, irmãos, nós temos enfraquecido muito nisso. Nós estamos muito mais fazendo aquilo que nós queremos do que aquilo que o Senhor nos disse, nos orientou, nos mandou fazer na nossa vida cotidiana. Nós já não sabemos direito ouvir a voz do Senhor. E isso está prejudicando a nossa vida. Isso está nos sobrecarregando, né? Aprender a ouvir o que Deus quer. Descobrir a vontade de Deus através dos modos como Deus fala. Através de uma mensagem bíblica, através de um conselho de um irmão, o apóstolo Paulo confiava muito que Deus falava na unidade, Jesus também, onde 2 ou 3 concordarem sobre algo, né? Então,
quando há uma conjuntura, uma conjunção de pensamentos, uma conexão, um modo de Deus falar. O meu objetivo essa manhã não é dizer as mais diversas formas que Deus fala, até através de um sonho, até através de um testemunho interior do Espírito Santo. Mas nós precisamos ouvir Deus falar conosco e dizer qual é o caminho que a gente deve andar, qual é a opção que a gente deve tomar, o que é que nós devemos fazer, não é? Tiago falou sobre isso. E se muitas vezes vocês estão dizendo, vou para aquela cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando vocês deveriam estar dizendo, se Deus quiser. Qual é a vontade de Deus para você? Qual o querer do Senhor para você? O que Deus deseja que você faça? O que Deus escolheu para você fazer? Ficar aos pés do Senhor até que Ele diga, é isso que muda a nossa realidade. É isso que muda a nossa situação. E é a isso que esse texto nos chama nessa manhã. De estarmos diante de Deus dizendo, Senhor, fala que o teu servo ouve. Como Samuel, fala que o teu servo ouve. Obrigado, pastor José Bernardo. Que privilégio poder conhecê-lo e dizer que as portas da nossa casa que estão abertas para o irmão. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por a palavra que o teu filho trouxe ao nosso coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.